Então, hoje foi apresentado, né, uma base conceitual, o desenvolvimento de aplicações, e agora por fim, apresentar mesmo o desenvolvimento do Topodata, o que ele é, o que consiste, o que ele é, como foi feito. Bom, para o Topodata nós temos duas questões fundamentais. Um é o refinamento do dado SRTM, né, que ele é um dado remoto, coletado, então há quem diga que um dado assim tem que ser usado da maneira que veio, mas as vantagens de você dar um tratamento nele, da mesma forma como se dá um tratamento numa imagem óptica, são gritantes. Então, a mesma coisa eu faço uma correção atmosférica, faço um monte de coisa. Eu também posso fazer algumas coisas antes de sair trabalhando com a imagem. No caso, um refinamento, vários estudos nossos mostraram ser muito oportuno, que você tinha mais do que uma falsa elevação da resolução espacial, mais do que isso, você tinha melhorado o desempenho das derivações geomorfométricas. Esse era o principal. Né? As derivações geomorfométricas elas são tomadas em intervalo menor, e aí elas têm mais detalhamento, além do que no processo de interpolação você pode conferir características que te interessem e suprimir características que não te interessem. Né? Há um certo controle nisso. Então, nessa primeira fase, há um estudo de refinamento. Então, são análises, seleção de modelos, seleção de métodos, testes, né, e a própria interpolação. Então, há tempos, né, já tivemos experimentando desde curva de nível. O sucesso que a gente teve com curva de nível, com as derivações desses modelos, nos sugeriram a continuar nessa linha. Então, já estávamos mesmo com uma abordagem que a gente chama de geoestatística, qual você tem normalmente um modelo, um conjunto de dados originais, se vai para uma interpolação, porém se faz uma consulta, se faz uma análise, e dessa análise se tiram fatores que vão interferir na forma de sua interpolação. Então ele é um processo que depende da população que foi analisada. Então eu faço uma análise estatística, tiro alguns fatores e aplico neles não só os dados, mas outros fatores. Então ele tem uma alimentação dupla, essa forma de interpolação. Bom, aqui mostrando apenas a interpolação do dado. Um dado SRTM, na resolução que foi disponibilizada para a América do Sul, ele apresenta em muitas regiões, no caso aqui nesse exemplo no Acre, né, você tem uma frequência dos elementos de drenagem compatível com a frequência do espaçamento da resolução, de tal forma que a interpretação fica inviável. Uma interpolação simples, com alguns cuidados, já resolve um bocado disso por tirar a frequência do espaçamento da frequência da existência de feições no terreno. Essa foi uma das vantagens que observamos de imediato. Outra vantagem de imediato também foi a definição de feições pequenas mesmo, elas às vezes estão sugeridas em dados mais grosseiros e há como você interpolar e pelo menos ter como fazer uma leitura melhor dessas feições. Mas é uma questão, desde que os dados de entrada, a forma que eles vão ser interpolados é controlada por uma análise, então eu tenho várias formas para interpolar o mesmo dado. Então, dado um conjunto de entrada, conforme o conjunto de fatores geoestatísticos que eu forneço, eu vou ter modelos muito diferentes um do outro. Então, esse mesmo modelo gerou este ou este, conforme o conjunto de coeficientes. Então, essa primeira pesquisa cuida de saber que conjunto de coeficientes vão aplicar para o Brasil. Então, o Brasil é um país imenso, com várias regiões, né? Não dá para analisar ele todo. Então, no primeiro experimento é ver assim, os padrões de relevo refletem os coeficientes, né? Os coeficientes vão ter a ver, porque aí eu poderia fazer um coeficiente para o Pantanal, um para a Amazônia, um para a Caatinga, um para os Cerrados, né? Então, com um conjunto de amostras em cada um e fazendo uma análise, eu tenho esses semivariogramas. Esses semivariogramas são representações gráficas dos quais vão vir aqueles fatores que interferem na interpolação por krigagem. Então, esses fatores, eles advêm do jeitão da curva, do formatão. Você pode ver que na região A existem todos os formatinhos de curva possível. Reciprocamente, você tem formatos idênticos de curva através das diferentes regiões. Então, os padrões não refletem os coeficientes. Então, não há como fazer uma medida para o Pantanal e aplicar tudo, uma medida para a Amazônia e aplicar tudo. Então, ficamos meio sem ter base para isso. Então, a alternativa foi a abordagem empírica.
Em vários projetos em que houve envolvimento de dados SRTM, procuramos nos envolver e tentar atender da melhor forma possível. No fim, a melhor decisão ficava por conta do usuário. O que nós fazíamos era uma coisa exaustiva, de analisar muitas amostras, todas as amostras serem interpoladas, teve vários resultados e eles seriam oferecidos a quem vai analisar. E, enfim, foram escolhidos assim. Isso nós chamamos de projeto regional. Nesses projetos regionais, ao longo do tempo, esse mapa é incompleto, tem projeto regional pipocando o Brasil todo, mas eles levaram a uma seleção de um conjunto. Um pequeno conjunto falou assim, esse era o melhor para essa área, esse era o melhor para essa área. Foram testadas assim. Então resolvemos, no momento de unificar isso, fazer um campeonato. Cada um desses semivarogramas corresponde, quando você faz uma interpolação, a um efeito diferente. Então eu tenho um dado SRTM bruto, no momento que eu refino ele tem características diferentes conforme o semivarograma. Assim como se eu tiver um delta Dirac, né, um ponto só de 1 metro e tudo zerado, né, eu consigo observar também qual é o efeito, né, de espalhamento desse ponto. Então, por essa análise, né, abordagem, assim, olhando os números e fazendo experimentos, né, eu vou escolher qual que vai ser o modelo. Eu observo que em alguns casos você tem um espalhamento, né, e esse espalhamento não é desejável, eu perco feições. Outros casos há ruído no modelo. Enfim, o exame para isso foi um exame exaustivo. Foram escolhidas regiões assim, diversas do país, a gente chamou de monumentos topográficos, e neles foi feito um campeonato dos mais promissores. Então, dado um determinado detalhe, observarmos, né, conforme o modelo, íamos ver os efeitos que isso tinha na representação final. Enfim, né, pudemos escolher um modelo, e esse teste teve a participação de muitos intérpretes, e foi muito interessante porque em todos os monumentos e todos os intérpretes, todos escolheram o mesmo modelo. Então, o segundo desafio para o Topodata, né, depois disso, depois de aplicar essa interpolação, já que ela foi selecionado um trabalho para se interpolá-lo mesmo, aí é um trabalho de computador, já não é mais o trabalho do pesquisador. Uma vez interpolado, a adaptação dos algoritmos, os testes, toda aquela pesquisa de desenvolvimento de algoritmo de derivação geomorfométrica foi aplicada. Então, as variáveis, como mencionamos, uma a uma, teve seu estudo detalhado. Então, algumas coisas foram testadas. Então, como eu tenho 8 vizinhos para fazer um mapa de declividade, por exemplo, né, eu tenho 8 possibilidades de calcular isso, de calcular esse ângulo. Como combiná-las? Então, diante de uma referência, ou usando os dados SRTM, vendo as características, a gente analisa, vê como é que é a correlação nos dados todos, nas áreas mais planas, nas áreas mais inclinadas, e vimos que são efeitos diferentes, e são informações que nos balizam a controlar como vai ser o processo. Então eu já sei, então em cada desnível aqui, ó, isso aqui é máximo, máximo, então está aqui, ó, esse máximo, máximo está aqui, ó. Máximo, máximo dos níveis recíprocos. Ó. Os recíprocos sempre comparados aos máximos. E o máximo seria, se eu tenho resultante de um e de outro, eu tiro a média ou tiro o máximo, entendeu? Então esse tipo de fluxograma ele é estabelecido com esse tipo de pesquisa. Isso, a mesma orientação de vertentes não sugeriu nenhuma pesquisa porque os resultados pareciam invariáveis. Optamos pelo mais simples. Curvaturas, por exemplo. Sem haver algoritmo, as derivações foram feitas com janelas móveis, aqui chamada máscaras, coisas assim, filtros, alguns chamam, né? Janelas móveis de vizinhança. Então as derivações foram sempre comparadas uma a outra de modo a simular aquela medida que a gente faz essa comparação entre as duas diferenciais. Então isso foi combinado de uma maneira de modo esse feito em várias direções, dá 8 resultados, então como que eu vou juntar 8 resultados em um? Então tem um pouquinho de complexidade para juntar o resultado pertinente a cada lugar, de modo que em cada lugar eu tenho o resultado que interessa, né? Ele calcula 8, mas um deles serve para aquele lugar, e outro lugar, outro serve. Então isso é unificado com um pouquinho mais complexo. Então, entre o princípio fundamental e o algoritmo, é uma elaboração bem engenhosa. Curvatura horizontal, idem, a mesma coisa. Né? Temos uma comparação entre as direções, e se essa comparação derem positivo ou negativo, a gente diz que é convexo, côncavo,
enfim, mas há um grau também, eu posso medir, ela é uma variável numérica, existe um grau de curvatura horizontal. Também há que se desenvolver esse elemento primordial da análise, ele tem que ser estruturado de uma tal forma que eu consiga ter um mapa com os valores de curvatura pertinentes a cada local. Mesmo que cada pixel tenha vindo um resultado de uma conta e de outra. É um processo não linear e seletivo. Existe uma outra preocupação quanto ao pós-processamento, né? Então eu observo que um tratamento das áreas mais inclinadas prejudica o meu resultado. Já um tratamento das minhas áreas planas dá um certo ganho nos resultados. Então eu observo também, olhando a realidade medida, tendo um conjunto medido, eu vejo que dados inclinados são raros. E pelo semivarograma ainda vou dizer mais, eles são isolados entre si. Eles não mantêm uma similaridade com a proximidade, eles não são muito estruturados espacialmente, eles são um pouco indóceis, é uma derivada. Se eu tenho umas poucas corcovas, 9 corcovas na altimetria, se eu derivar isso eu tenho 15 corcovas na derivada. Então a derivada é irrequieta. Mas eu vejo também que o cálculo da declividade, que é uma derivação, ele é mais disperso nos valores mais altos. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que se eu filtrar bastante, a dispersão geral diminui. Então, tomando todas essas informações juntas, há como desenvolver uma maneira para fazer mapas de classes. Porque existem aquelas classes de declividade consagradas pelos diversos sistemas de mapeamento. Então, aqueles da Embrapa, aquelas usados na capacidade de uso, usados no mapeamento de conservação e levantamento de solos. Tá? Então, há que fazer um processo, não é um simples fatiamento também, porque em cada fatiamento há um tratamento diferente. Então, se desenvolve, no Topodata, esses produtos, eu recomendo fortemente a usar os produtos Topodata e não pegar a declividade e fatiá-la na unha, porque é um caminho muito mais complexo, foi tomado em funções das características do dado SRTM e das características do mapeamento da declividade por geoprocessamento. Isso foi feito com todas as outras. Esse daqui da declividade, para cada esquema de declividade, você tem um mapa, e em todos eles, as classes íngremes são muito raras, e elas são passíveis de uma perturbação que você tendo uma área montanhosa, ele vai entender que cada canal de drenagem é uma área plana, porque ela é infinitesimamente uma área plana, e cada divisor de água ida. Então, tem todo um trabalho para que você tenha um mapa final que represente a realidade. Então, se eu tenho o valor numérico da declividade, vocês podem ver que você tem uma área montanhosa, mas ela é toda cheia de áreas brancas. Áreas brancas é plano. Então, com esses cuidados, eu consigo no mapa caracterizar como uma área montanhosa. Área montanhosa. Área montanhosa. Então, é esse tipo de preocupação. E esses fatiamentos são fatiamentos, mas fatiamentos elaborados, eles são formas de generalização, de tal forma que eu consigo representar eles de maneira mais geral, em escalas mais gerais, e ter uma noção do que eu estou lendo, mais do que os valores numéricos. Então, da mesma forma que teve esse cuidado para a declividade, que é fácil de exemplificar, tem para orientação de vertentes, para curvatura vertical, para curvatura horizontal, uns processamentos pesados. Então, o Topodata ele consiste do mapa preparado, calculado, porém ele é calculado um pouco diferente do que você ter um modelo e operar no SIG aquele cálculo, simplesmente. Ele foi adaptado, o pessoal fala customizado, personalizado para os dados SRTM. Então, entre os produtos, de pós-processamento, um deles é aquela combinação entre as feições de drenagem, os talvegs e divisores, sobrepostos à orientação de vertentes, um auxílio ao delineamento de microbacias. Foi também selecionado uma condição arbitrária de sombreamento para que as pessoas tenham uma forma de prontamente olhar o relevo, olhar e ter aquela sensação humana do relevo. Acho que agora é 3x45, uma versão anterior era 12x60, agora estamos usando essa. E assim como também a iluminação solar, também ela está em preparo, estamos para incluir as variáveis de iluminação solar, de modo que já tem toda a sistemática já, os 3 loops, o que acontece em cada hora, o que acontece em cada dia, o que acontece em cada mês e o que acontece em cada ano, para você ter os mapas de iluminação solar. Isso está pronto, embora não esteja disponível no banco atual,
mas a gente tem condições, né, tem todas as condições de trabalhar com isso, só esperando a sociedade apresentar a demanda que vale o trabalho. E depois de preparado todas essas informações, elas precisam de esquemas de visualização. Muitas delas as pessoas olham e trabalham visualmente. Então, as variáveis nem sempre elas são dóceis de apresentar em nível de cinza no código trivial do SIGS, né? Então foram elaborados esquemas de visualização específicos. Então a declividade é inversa, a declividade é invertida. E além disso, conforme o relevo, você pode preferir, né, que você tenha uma relação não linear de distribuição dos níveis de cinza, de modo que ao olhá-lo, você tem uma sugestão do que seja a tridimensionalidade do relevo. Então os esquemas de iluminação, cada um é oferecido um esquema de paletas. Assim como algumas variáveis não são dóceis ao código default, o código trivial, porque ela não é uma variável linear proporcional. A orientação de vertentes não é uma variável linear, é uma variável circular, né? Então o norte 360 ou zero, entendeu? O máximo e o mínimo são a mesma entidade, é como um relógio. Então há uma continuidade entre esse valor e esse valor. Jamais poderia ter esse contraste branco e preto aqui, porque é a mesma vertente. Então você, com uma paleta circular, ou seja, ela vai e vem, você resolve isso. Então, ou você fazendo uma transformação, né, no teu dado, aí você resolve isso, né? No caso, para o Topodata, a nossa solução foi oferecer uma paleta circular, né? As pessoas poderem olhar isso e verem como vem. Curvatura horizontal. Então, primeiro, como ela se comporta na realidade? Então, tem áreas montanhosas, áreas agrícolas, é que a gente tem esse comportamento que é muito centrado a zero, né? Eu digo que o mundo é chato, reto, plano, né? Nesse caso, ele é pouco curvo, né? Porque zero é reto, né? Então, essa é a tendência. Então, os esquemas de visualização devem favorecer o contraste no centro da imagem, de modo que eu tenha, né, progressivamente o contraste das áreas, e aí você tem a assimilação de cores, então eu consigo ver assim, prontamente isso aqui um patamar acima dessa várzea e assim por diante. Favorece a minha interpretação, a distribuição de cores adequada. Da mesma forma, quando foi trabalhada a combinação de côncavo-convexo na curvatura horizontal e vertical, também procurou-se associar, né, também cores e propriedades das cores que sejam relacionados ao que o relevo indica. Então, por exemplo, uma área que o relevo indica ser umidade foi aplicado azul, né? Uma área que o relevo indica ser um solo raso foi diminuído verde, foi aplicado amarelo. Então, optou-se por fazer brilho e matiz. Uma combinação bidimensional, porque é uma variável bidimensional, então não teve jeito, é colorida a representação das formas de terreno. Então, o banco de dados Topodata, ele fica sendo essas variáveis, né, e com os modelos digitais de elevação nesses 5 conjuntos de arquivos. Então, eles vão seguir a gênese do dado, né? Dos dados SRTM, eles foram preenchidos, eles têm falhas. Então, eles foram preenchidos de uma interpolação simples, direta, só para ter cobertura completa, e transformados em TXT, XYZ. Então, esses arquivos estão lá disponíveis. Aí, esses foram trabalhados, interpolados, e criados uma grade interpolada, que seria o tal do SRTM 30 metros. É boato, né? Ele é 1 grau por segundo, ele é 1 arco por segundo, ele às vezes é 30 metros, às vezes não é. É impreciso, né? Mas, enfim, temos isso no formato Surfer, que são os dados SRTM só preenchidos e interpolados, não há uma elaboração de nenhuma informação. Depois, no ambiente SIG, houve todo esse trabalho de derivação e pós-processamento. E nisso foram criados, eles foram convertidos para GeoTIFF e esse conjunto todo está disponibilizado. E também representações em bitmap. Porque eu mesmo gosto de ir lá no bitmap, bater, dar 2 cliques e olhar, ver aquilo. Então aqui já estão aplicadas as paletas, e as paletas também estão oferecidas, para as pessoas poderem enxergar essas informações de uma maneira desejável. Também acompanha, né, documentos pesados, né, um guia obrigatório para se usar,
A seleção de coeficientes é para quem precisa explicar, né, explicar lá em casa por que você usou esse modelo, né, o que tem esse modelo em relação ao dado SRTM, e outros para quem precisa dizer assim, como foi calculado isso, é o processamento de dados SRTM. São os 3 documentos oficiais ligados à iniciativa. E aí você tem mapa índice, né, as folhas 1 para 250.000, compatível 1 para 250.000, eu não sei a escala dessas informações, a pesquisa dirá isso, mas em cada uma você tem 3.600 por 5.400 colunas de pixels, e isso dá 1 grau por 1,5 grau, mais ou menos 100 por 150 quilômetros, em todas as folhas do Brasil. Aqui é uma pequena amostra, de uma por uma, né? Então essa altitude em nível de cinza, aqui estamos numa folha ao sul de Minas Gerais, uma folha escolhida pela riqueza de diversidade de relevos, né, em detalhe embaixo, nível de cinza, agora em relevo sombreado, perceba as texturas, a declividade na forma numérica, observem a paleta invertida, né, o branco é o mais baixo, a declividade nas classes da Embrapa, fatiado já o mapa, a orientação de vertentes, percebam que essa área plana aqui em cima, na orientação de vertentes ninguém é plano. A orientação de vertentes é muito forte na evidenciação de divisores de água, chega a forçar um pouco. Observem também a paleta circular, para você poder ter uma sensação compatível com a realidade. Aqui é aquela alternativa de tê-la combinada com os talvegs divisores de água. Quantidade de ruídos, né, aqui é uma mata ciliar, né, 2 drenagens, né. Isso é um produto para interpretação. A curvatura vertical, na forma numérica, a curvatura vertical em 5 classes. Curvatura horizontal, observem que ela é uma variável muito local, ela na forma regionalizada ela não representa muito. Então eu digo, muitas variáveis têm escalas próprias. A curvatura horizontal, a escala dela é muito detalhada. Não adianta fatiar para simplificar que ela continua suja. Então, a forma de terreno, que enfim converge todas as curvaturas. Aproveita a forma de terreno, quando ela tem uma riqueza de informativa, e faça uma comparação, essa área em Minas Gerais, essa na Amazônia, e essa no Mato Grosso do Sul. E podem ver que a área do Mato Grosso do Sul tem terrenos planos, tem muito verde, né? É difícil de segurar a agricultura no lugar desses. Então é isso, gente. E com isso termina a apresentação do Topodata, do que ele é e como foi feito.